Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Fico feliz com a sua audiência e desde já lhe peço para se inscrever neste canal, clicando aí embaixo, no botão inscrever-se. Temos muitos vídeos com temas correlatos a este. Bem, vamos à nossa reflexão de hoje, que tem como título a expressão o bem e o mal sofrer. Ok. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, Jesus não se referia de um modo geral a todos que sofrem em absoluto, porque na terra todos sofrem de uma forma ou de outra, por algum motivo ou outro. Afinal, vivemos num mundo de provas e expiações e todos, sejam eles ricos ou pobres, poderosos ou não, famosos ou aqueles que vivem no ostracismo, todos indistintamente sofrem de uma maneira ou de outra, como por exemplo, por conta de alguma doença sem perspectiva de cura, em decorrência da falta do emprego que dá o sustento da família, em razão de um grande amor não correspondido, por perda de algum, ou então por perda de algum ente querido, muito querido, de forma abrupta, etc. Enfim, são inúmeras as situações de sofrimento que ocorrem e que ninguém neste mundo pode se declarar isento por completo de algum malefício, mesmo que em nível bastante suportável, sem grandes, digamos assim, lamentações. É claro que uns sofrem muito mais do que outros, mas tudo passa pelo merecimento de cada um em razão do que protagonizou em sua existência atual e principalmente em existências anteriores a esta, que agora poderá estar resgatando altas dívidas contraídas nesse passado longínquo. Por isto se diz, na terra todos sofrem, cada um tem um tipo de sofrimento, tem origens e características diferentes, mas todos sofrem. Todos têm a sua cruz do Calvário. Umas parecem mais pesadas que outras. Aliás, temos sempre a mania de dizer que a nossa cruz é mais pesada que a do vizinho, quando observamos o estilo de vida dele. Somos espíritos milenares, cada um de nós trazendo uma carga de acertos e desacertos em razão de nossas escolhas, certas ou erradas. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Quando o homem se determina em caminhar por estradas tortuosas da vida, o mal que produz passa a ser uma constante, enquanto não se regenera. E se ele não inicia o seu padecimento hoje, iniciará amanhã. Já, por outro lado, aquele que sofre está resgatando o seu passado, seja ele correspondente à presente existência ou à existência anterior. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem uma razão de ser. Ninguém sofre imerecidamente. Entretanto, aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele, na verdade, queria se referir àqueles que sofrem com resignação, sem resmungar, sem acusar a Deus de injustiça.
porque somente as provas bem suportadas colocam o homem no caminho do reino de Deus. Deus não coloca fardos mais pesados nos nossos ombros, maiores que aqueles que somos capazes de suportar. O fardo tem uma relação direta com nossas forças, e a recompensa é proporcional à nossa coragem, resignação e perseverança para vencermos as tribulações da vida. É importante, portanto, não é, frisar que o desânimo representa uma falta para Deus, e ele não consola aquele que lhe falta coragem. Vamos dar alguns exemplos simples de nossa vida real, cotidiana. Um jogador de futebol que sempre é escalado para o banco de reservas, olha, futebol, né? O que o brasileiro gosta. Esse jogador, né, que está lá sempre no banco de reservas, ele não fica satisfeito com a situação, claro. Mas quando age resignadamente e busca sempre melhorar-se nos treinos, e quando recebe uma chance de jogar, dá tudo de si para conquistar a confiança do treinador. Porque ele sabe que subindo para o time titular, o time principal, vem a recompensa. Como, por exemplo, o reconhecimento da torcida e a possibilidade de ganhar melhores salários, não é? Além de obter contratos de publicidade, etc. Outro exemplo é o profissional de uma empresa que quer promoção. Ele corre atrás, mostrando-se competente e produtivo. Já o militar em guerra prefere ir para o fronte do que ficar em repouso no campo, porque isso não lhe dá nenhuma promoção. Portanto, quando houver uma causa de sofrimento, de contrariedade e o homem conseguir dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, pode dizer de si para si mesmo, com satisfação: venci, fui mais forte. Assim, dando outra interpretação à frase dita por Jesus, quando disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ele se referia aos que choram de verdade suas aflições, sem, no entanto, se maldizer, sem murmurar, não é? Sem procurar culpados, porque chorar é uma virtude natural. Chora-se pelas próprias mazelas, pelas injustiças e crueldade para consigo, não é? E com aquelas realizadas com os outros. Chora-se, inclusive, até pela própria felicidade e pela felicidade dos outros. Chorar é um sentimento humano, é uma manifestação de alegria ou de dor. É uma descarga emocional que liberta o espírito. Pedro, o apóstolo, né? Querido de Jesus, chorou após ter negado ao Cristo 3 vezes. Negou Jesus 3 vezes. Ele caiu em si e sentiu o peso da sua atitude. Ele negou a quem ele mais amava. Realmente ele amava Jesus muito. Chorou pelo reconhecimento de que tinha agido mal. De acordo com a doutrina espírita, da frase dita bem-aventurados os aflitos, pode-se entender assim: né? Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicadas a alegria que lhes falta na terra, pois geralmente os homens são míopes. Os seus olhares
não vão além da vida corpórea. Eles não conseguem transcender a vida material, não conseguem entender que a verdadeira vida é a vida espiritual. Não anteveem que a consolação está no porvir que Deus lhes reserva. Né? Os homens não têm uma visão ampla de sua vida na terra. Disse Leon Denis, um dos apóstolos do Espiritismo, abrem-se aspas, recorda-te de que a vida é curta, esforça-te, pois, por conquistar, enquanto podes, aquilo que viestes aqui realizar. O verdadeiro aperfeiçoamento, possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Fecham-se aspas. Antes de reencarnar para a próxima existência, lá no mundo espiritual, os espíritos escolhem suas provas, os quais desejam passar, julgando-se fortes, né, para as suportarem. Por que então murmurar agora, quando estão no exercício daquilo que programou de sua própria vontade? Diante das dificuldades de vencer as provas, o homem deve fazer uso de sua fé, que é o poderoso instrumento de alívio para as aflições. Através dela, deve-se orar a Deus e a Jesus e pedir ajuda para o fortalecimento de sua vontade, não é? Que lhe dá a força necessária para vencer as dificuldades e os momentos difíceis. Desta forma, consciente desta realidade, jamais deve-se duvidar da eficácia da fé, porque, senão, as aflições vêm muito fortes. A fé deve ser perene, contínua, nunca se deve ter dúvidas sobre ela. Aliás, quando Pedro pediu para andar sobre as águas do mar, como estava fazendo Jesus, quando vinha em direção a seus apóstolos que estavam no barco, Jesus disse a Pedro, vem. E Pedro foi, cheio de fé, caminhando sobre as águas em direção a Jesus. Entretanto, bastou vir uma forte ventania que balançou o barco, que Pedro teve medo de afundar, sendo invadido pela dúvida. E então, o que aconteceu? Afundou. Não é? Porque fé e dúvida são excludentes entre si. Onde uma está, a outra vai embora. A verdadeira fé é aquela que é constante, perene e inabalável. Portanto, o que fazer diante do sofrimento? Primeiro, deve-se ter fé em Deus. Segundo, deve-se exercitar a paciência e entender a profundidade da lei de causa e efeito a que todos estamos sujeitos. Terceiro, interroguemos friamente nossas consciências e remontemos o passado para lembrarmos do que fizemos e que agora, quem sabe, não se está sofrendo por algum mal praticado lá atrás. E que, por extensão de raciocínio, verifiquemos se as mais das vezes não poderemos dizer, se eu não tivesse feito isso ou aquilo, talvez, quem sabe, não estaria nesta situação. Disse Santo Agostinho, em uma oportunidade de suas comunicações mediúnicas, a Allan Kardec, abrem-se aspas, para aquele que não duvida, o corpo pode estar se retorcendo das mais
das mais altas dores, enquanto a sua alma se desprende do corpo e estará planando nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento ao Senhor. Fecham-se aspas. O maior exemplo de perseverança veio de Jó. Ele era homem muito rico, íntegro e temia Deus. Rejeitava o pecado, tinha 7 filhos e 3 filhas. Na sua aprovação, no mesmo dia perdeu tudo que tinha, inclusive todos os filhos, e ficou muito doente, à beira da morte. Sua reação foi a de dizer o seguinte a Deus, abrem-se aspas, Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Fecham-se aspas. Bem, chegamos ao final desta nossa reflexão de hoje e tal como falei no início deste vídeo, se você ainda não é inscrito neste canal, convido você a fazê-lo, porque se este vídeo prendeu a sua atenção até agora, é sinal de que o tema lhe foi interessante e por isso merece a sua inscrição. Além de que todas as semanas temos novos vídeos com temas similares. Portanto, basta você clicar nesta minha foto aqui em cima, clique nela agora e pronto, estará inscrito. Muito grato a você e fique na paz do Senhor Jesus.